Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vive do Mundo e hoje novamente eu venho fazer um vídeo sobre autobiografia na literatura. Eu já fiz os dois vídeos assim e no que concerne este conteúdo, esse tipo de vídeo, as pessoas sempre me pedem para ler biografia. Eu já disse que não gosto muito do gênero, né? Porque eu sempre tenho a impressão de que estão querendo construir um método. Se for para ficar lidando com essa imagem, essas aparências construídas, eu prefiro ler literatura ficção mesmo. Mas aí a gente tem obras que são um pouco autobiográficas. Por que um pouco apenas? Porque elas trazem traços de ficção, um pouco de ficção, um pouco de biografia. A gente sabe, se a gente conhece o autor, a gente conhece um pouco da história dele, a gente vê ali as coisas acontecendo no personagem. A gente logo percebe, este personagem é o super ego do autor. Então, é por isso que eu chamo de autobiografia. Aí muita gente fala, isso não é autoficção? O que é autoficção? Às vezes, assim, eu fico pensando, será que precisava arrumar um termo novo para coisas que já existem e já são nomeadas? Eu não sei, autoficção é uma coisa nova? Porque se a gente pega o termo autobiografia, é a biografia própria, né? Então, quem está escrevendo o texto está escrevendo a própria história, não é isso? A ideia de auto, que é algo próprio. Então, se eu falo que o romance é um pouco autobiográfico, é porque tem traços autobiográficos. Agora, o que quer falar que um romance é autoficção? Que é uma ficção própria. E o que quer dizer isso? Todas as ficções não são próprias, de alguma forma não estão lidando com as subjetividades do autor, ele não se refere às vezes a alguma passagem pessoal, a algum entendimento que ele tem das coisas, pessoas conhecidas, impressões. A subjetividade está ali o tempo inteiro. Então, assim, não resolve, não dá conta. Mas, enfim, vou eu aqui criticar esse termo. Não sei se eu tenho entendimento errado sobre isso. Se você tiver maiores informações sobre isso, o que é autoficção, se é uma ficção da vida real, me esclareça melhor. Porque autoficção, para mim, é algo assim que não acrescenta nada. É um termo, um conceito que não acrescenta nada ao que já existe por aí, tá? Mas eu posso estar completamente enganada. Mas voltando ao que interessa, vou mostrar 3 livros que são autobiográficos em alguma medida. O Leopardo, de Tomás de Lampedusa, eu fiz um vídeo, é bem antigo, mas as ideias lá estão bem frescas. Fiz um vídeo sobre este livro. E aqui é a história da unificação italiana, eu já falei pra vocês, eu gosto bastante dessa história, em que a burguesia e a aristocracia se unem, né? Então os aristocratas decadentes acabam se unindo aos burgueses ali, né? A sanha burguesa pelo poder, e há uma aliança, um casamento real. O que há de autobiográfico aqui? Porque o Leopardo aqui é o tio do Tancredi, que é o jovem que casa lá com a moça burguesa e tal. E é a figura do decadente, então é um aristocrata decadente mesmo. A história é contada por meio do olhar dele, então é aquela figura assim que já está saindo de cena. E isso é bem legal porque o que também já meio que materializa, concretiza a nova era. Então assim, essa coisa de contar a história parece algo meio nostálgico, né? Então é o passado contando, falando da sanha do novo que está chegando. Então a história deste Leopardo é a história, de certa forma, do Tomás de Lampedusa, que também era um aristocrata, né? Tinha título nobiliário, família aristocrata, que sofreu com a decadência. Então ele tinha muita propriedade para falar sobre isso. Remissão da pena do Patrick Modiano. O nome dele não parece francês, não parece. Ele tem origem italiana, eu acho, mas ele é francês. Ele ganhou o Nobel, acho que em 2014, está escrito aqui. É a história autobiográfica dele, um pouco autobiográfica, porque um pouco. Porque quando o personagem não tem o nome do autor, a gente não pode falar que é autobiográfico, a gente só fala que é baseado na história do autor e tal, mas não dá pra afirmar que é uma autobiografia. Tem muita coisa ali que deve fazer parte da ficção, mas ele se inspirou na história dele, do irmão. São 2 crianças que são deixadas pelos pais com amigos, agora eu já nem lembro. Eu lembro que era uma mulher
trapezista, acrobata de circo e tal. O romance todo é uma névoa, é uma reticência que incomoda. Então a percepção de uma criança sem entender muito bem o que está acontecendo e uma espera, né? Uma reticência, assim. É a espera pelos pais, né? Então, assim, os pais saíram, foram viajar, ganhar o mundo, deixaram eles ali com aquelas pessoas e ele narra tudo naquela perspectiva de não entender, típico da criança, né? Você vê uma coisa que outra ali você não consegue associar, não tem repertório, muita coisa não é explicada porque a pessoa não tem idade para compreender. E a espera pelo retorno. É uma leitura que incomoda, me incomodou um pouco. Aquela sensação de incompletude, de estar faltando alguma coisa e, enfim, as coisas faltam mesmo, né? Quem disse que tudo tem que ficar completinho? A sensação que esse livro passa deve ser muito da sensação que a criança sentia, assim, ao esperar, e nunca vinha, essa incompletude, essa coisa faltando. Remissão da pena é o que? É o perdão da pena, tipo, ele perdoa os pais, né? Mais nesse sentido. O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura. Também já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui. É a história da morte, do assassinato do Trotsky por Stalin. Então, assim, é um livro grande que conta em detalhes, assim. A gente começa a ler, a gente até acha que é não ficção, mas é ficção. O autor faz questão de dizer, no começo e no fim, é ficção. É que tem várias histórias, são 3 histórias paralelas. Em uma dessas histórias paralelas tem um narrador, que é o escritor, que vai contar a história, que a gente percebe que é o alter ego do Padura, porque ele é cubano e é um escritor cubano que fala do regime, do comunismo, assim, é uma crítica de quem sofreu com as restrições do comunismo e olha para tudo e pergunta assim, pra quê? Né? Isso em algum momento ali atrás. A parte histórica da morte de Trotsky é contada em detalhe, tudo, né? O assassino e tudo mais. Mas mais pro fim, que o escritor que está contando essa história tem uma tomada de consciência e tal, aquilo ali é muito próprio Padura, né? De olhar para o regime político de Cuba e meio que se perguntar se valeu a pena, né? Então tem essa passagem assim que é bem autobiográfica mesmo. Então aqui nós temos 3 romances com traços autobiográficos para ver se compensa, né? Eu faço esses vídeos para ver se compensa a minha ausência nas biografias. Eu realmente não me agrada muito, né? Eu tenho vontade de ler uma coisa ou outra de biografia, mas não vai ser assim algo muito frequente nesse canal. Eu prefiro assim, autoficção, se vocês quiserem, ou romances com traços autobiográficos. Me digam quais os livros, as histórias que vocês conhecem que atendem a este perfil assim de leitura com traços autobiográficos, eu adoro saber. Muito obrigada por assistir e não se esqueçam de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e